Quais são os tipos de relacionamentos que podem existir entre variáveis? Eu disse há alguns vídeos atrás que cientistas buscam investigar relacionamentos regulares e previsíveis entre variáveis. Só que existem diversos relacionamentos possíveis entre variáveis. O objetivo desse vídeo é descrever alguns deles. Não é uma lista exaustiva, mas são alguns. Eu vou falar sobre correlação ou associação, mediação, moderação e causação. É importante observar que variáveis elas podem no mundo ter uma relação causal, ou seja, uma coisa causa a outra, mas o meu delineamento de pesquisa ele é incapaz de detectar isso. O meu delineamento de pesquisa só me permite fazer uma afirmação de uma correlação, por exemplo. Tá? Então, deixando claro que uma coisa é a relação subjacente no mundo e outra é a relação que eu consigo identificar numa pesquisa real. Começando então pela correlação. Bom, a correlação é uma associação, eu vou tratar aqui como sinônimos, depois eu faço uma pequena diferenciação. A correlação é uma associação entre uma variável e outra variável, uma variável x qualquer e uma variável y qualquer. Nós temos aqui dois casos em que nós temos uma correlação que vai ser indexada, vai ser resumida por um único número, que é o que eu vou chamar de R de Pearson, o coeficiente de correlação de Pearson, que nesse caso aqui é 1 e nesse caso aqui é menos 1. A correlação de Pearson pode ser positiva, negativa ou nula. Ela varia entre menos 1 e mais 1, sendo valores negativos correlações negativas que guardam uma relação com aquilo que nós chamávamos na escola de relação entre grandezas inversamente proporcionais. Na medida em que aumenta uma variável, diminui a outra. Por exemplo, aqui na variável x eu tenho um valor alto aqui de 15 e um valor baixo em y de 1. Agora, quando eu vou diminuindo os valores aqui, por exemplo, quando eu chego em 8 na variável x, agora o valor aqui já é 9 em y, aumentou aqui quando diminuiu aqui. Se eu diminuir um pouco mais, chego aqui em 1, e aqui o valor aumentou para 15. Então, são como se fossem grandezas inversamente proporcionais. Tá? E essa é uma correlação negativa perfeita, o valor de menos 1. Se eu traçar uma reta aqui, a reta vai passar pelo centro de todos os pontos. E é isso que define uma correlação negativa perfeita. Uma correlação que todos os pontos passam por uma linha, uma reta imaginária aqui traçada aqui. Uma correlação positiva perfeita é justamente o oposto. Na medida em que uma variável aumenta, a outra também aumenta. Então aqui eu tenho 1, 1, 2, 2, eu vou ter aqui 8, 8, eu vou ter aqui 15, 15. Se eu traçar uma reta, ela vai ser a reta bissetriz, que divide, portanto, esse plano cartesiano aqui, esse ângulo de 90 graus, em dois ângulos de 45 graus. Tá? Essa correlação é perfeita porque se eu traçar uma reta aqui, todos os pontos passam por cima dessa reta. E aqui a ideia guarda uma relação com aquilo que nós vimos na escola de grandezas diretamente proporcionais. Na medida em que uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Na prática, nós não verificamos correlações positivas perfeitas e nem negativas perfeitas no mundo. Né? Só se eu correlacionar uma variável com ela mesma ou correlacionar uma variável com ela mesma multiplicada por menos 1, que nós vamos encontrar essas correlações positiva e negativa perfeitas, respectivamente. Na prática, nós vamos encontrar cenários menos extremos, por exemplo, uma correlação nula, em que os pontos se distribuem de uma maneira que não tem qualquer padrão, aqui no meu gráfico, que seria uma correlação zero ou muito próxima de zero. Agora, uma correlação, perceba que uma correlação é de aproximadamente 90 ou menos 90, ela já não tem, assim, a gente tem uma tendência crescente aqui, decrescente aqui, mas se eu traçar uma reta aqui, vários pontos não vão passar por cima dessa reta. Tá? Que é essa a ideia. Mas assim, um cenário em que eu encontro duas variáveis com uma correlação alta de ponto 90 ou ponto menos 90 é uma correlação muito forte, muito interessante e que requer um olhar atento para explicação por parte de psicólogos. Bom, como eu disse, o R de Pearson varia entre menos 1 e mais 1. Seu valor ele expressa a força da relação, ou seja, se ele é menos 20, é uma relação mais fraca do que uma relação que é menos 80, tá? Então, o valor, independentemente do sinal, tá? Estou falando do valor do número mesmo. E o seu sinal, se é negativo ou positivo, expressa a direção da relação. Se o sinal é negativo, a correlação é negativa, ou seja, são como se fossem grandezas inversamente proporcionais. Se o valor é positivo, então a direção da relação é positiva e são equivalentes a grandezas diretamente proporcionais. E o pressuposto do R de Pearson é que a relação entre as duas variáveis, eu estou falando aqui sempre de duas variáveis, mas eu poderia ter múltiplas variáveis em outros cenários, é que a relação é linear, ou seja, elas podem ser descritas por uma reta. Então aqui, por exemplo, na primeira linha eu tenho várias situações aqui de relações lineares. Aqui também, relações lineares em que os pontos de dados, cada ponto representando um indivíduo.
passam que tem uma tendência linear, mas eu tenho uma série de relações aqui que a gente vê que a gente tem um padrão aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um padrão polinomial, talvez, né? Que você tem vários picos e vales aqui, né? A gente tem uma relação entre as variáveis, mas o R de Pearson ele vai subestimar essa relação porque ele é incapaz de descrever padrões de relacionamentos não lineares. Aqui a gente tem um outro padrão curvilinear em que a relação aqui tende a diminuir até um determinado ponto, depois tende a aumentar, mas o R de Pearson não detecta. A gente precisa de outros coeficientes, de outras medidas para detectar esse tipo de padrão. Estou utilizando o R de Pearson aqui porque o objetivo é ser uma introdução aqui, não vou aprofundar, mas existem relações que o R de Pearson não vai detectar. Por exemplo, relações em formato de U ou de U invertido, que o R de Pearson é inadequado para expressar. Bom, qual a direção da influência de uma correlação? Essa é uma pergunta interessante. Eu derivei esse exemplo aqui do livro do Steven Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Suponho, né, e isso ocorre realmente, que haja uma relação entre ter filhos indesejados e uma propensão ao crime. A pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: será que ser um filho indesejado aumenta a probabilidade desse filho, na vida adulta, na adolescência, vir a cometer crimes? Ou seja, será que ser indesejado é o que contribui para uma maior probabilidade de cometer crimes? Ou será que viver em ambientes propensos ao crime aumenta a probabilidade de ter filhos indesejados? Talvez uma menina, um menino que moram num ambiente que tem uma criminalidade alta, talvez tenham menos acesso à informação, formas de prevenção, né, de proteção nas relações sexuais, e por isso tenham filhos indesejados com uma maior probabilidade. Então eu não consigo dizer se filhos indesejados levam a uma maior criminalidade ou se, por outro lado, uma maior criminalidade ou um ambiente com uma maior criminalidade leva a mais filhos indesejados. Então esse é um problema da correlação que ela não resolve, que é a dificuldade de dizer qual que é a direção da relação, né? Embora a gente possa ter também outras situações em que existe uma terceira variável, que na verdade é a variável que explica as outras duas. Por exemplo, o que eu falei, ambientes com uma menor educação pode levar com que as pessoas, tendo menor educação, as pessoas tenham menor educação sexual, por exemplo, educação sexual, e por isso elas não se protegem, têm mais filhos indesejados, e talvez também essa questão de uma menor educação, um acesso à educação, faça com que as pessoas tenham menores oportunidades de trabalho e, portanto, vivam em ambientes mais propensos ao crime devido à grande desigualdade social. São algumas possibilidades, eu não sei qual está correta, mas aqui a ideia é ilustrar que em alguns casos a gente não consegue separar uma coisa da outra. Prometi fazer uma diferenciação entre correlação e associação. Em geral, do ponto de vista estatístico, a gente chama de correlação a relação entre duas variáveis quantitativas, né? Variáveis intervalares ou de razão. E a gente chama de associação quando é o relacionamento entre duas variáveis qualitativas. Por exemplo, sexo e preferência por um determinado candidato. Será que mulheres demonstram maior preferência pelo candidato A em comparação a homens que demonstram maior preferência pelo candidato B? Nesse caso a gente costuma falar associação ao invés de correlação. Só que perceba que os dois termos eles estão muito relacionados entre si, né? Porque a gente está falando da relação de duas variáveis sem necessariamente dizer qual que está mais... Por que uma está relacionada com a outra? Se é uma que causa a outra ou não. Porque a gente não fala em causalidade geralmente quando a gente está falando de correlação. Um outro tipo de relação entre variáveis pode ser a de predição. Na predição, uma relação de ordem temporal é teórica ou empiricamente estabelecida. Então eu posso, em alguns casos, estabelecer uma relação de ordem temporal porque eu medi uma coisa antes da outra, e aí eu tenho alguma evidência de que se existe uma correlação, uma associação, é porque a primeira prediz a segunda e não a segunda prediz a primeira, porque tem uma ordem temporal, ou a minha teoria pode dizer algo sobre isso. Nessa situação, nós chamamos a variável que vem antes de variável antecedente ou de variável preditora. São termos sinônimos. A variável que vem depois nós chamamos de variável consequente ou variável critério. Quaisquer um dos nomes está correto. Eu prefiro dizer variável antecedente junto com variável consequente ou dizer variável preditora junto com variável critério. Mas isso é uma questão de estilo minha, tá? Então, tentando dar um exemplo aqui, eu posso ter também uma situação em que eu quero dizer múltiplas variáveis antecedentes explicando uma variável consequente, ou múltiplas variáveis preditoras explicando uma variável critério. Então aqui eu tenho duas variáveis preditoras, que no caso eu estou chamando de x1 e x2, que é sexo e escolaridade. Será que saber o sexo de uma pessoa adulta
e saber o nível de escolaridade dela e saber o salário dela, será que essas duas variáveis contribuem para explicar o salário? Será que, por exemplo, homens ganham mais que mulheres? Será que pessoas com ensino superior ganham mais que pessoas com ensino médio? Será que pessoas com doutorado ganham mais que pessoas apenas com ensino superior? Posso propor um modelo teórico dizendo como que essas variáveis estão relacionadas, coletar alguns dados e depois, por meio de análises estatísticas, ver qual que é o poder preditivo de sexo para o salário e de escolaridade para o salário das duas variáveis juntas para explicar, para predizer o salário de uma pessoa. E aqui eu estaria testando uma predição. Até porque não faz muito sentido pensar que o salário explica o sexo, né? E também não faz sentido dizer que o salário explica a escolaridade. Talvez o salário dos pais, sim, pode ser um explicador da escolaridade, mas o salário da própria pessoa explicar a escolaridade, mas ela nasceu criança, ela não tinha salário algum. Então aqui é uma relação teórica e que a gente estabelece por meio de plausibilidade também empírica, né? Não faz sentido o salário explicar essas duas outras coisas. Bom, voltando ao exemplo que eu falei em vídeo anterior sobre devaneio mental, naquele estudo os pesquisadores, lembrando, eles mensuraram ali por meio de 3 questões o que as pessoas estavam pensando, se elas estavam pensando alguma coisa diferente do que elas estavam fazendo e o que elas estavam fazendo. E eles mostram um resultado muito interessante. Eles também mensuraram a felicidade, tá, das pessoas, o nível de felicidade 0 a 100 em um dado momento. E eles mostraram que quando eles colocaram no modelo o que as pessoas estavam pensando no momento que elas estavam fazendo algo e o que elas estavam fazendo num dado momento, e quando elas colocaram essas duas variáveis, os pensamentos são mais explicativos, ou seja, eles predizem melhor o nível de felicidade do que as ações. O que você pensa é mais preditor do quão feliz você se sente no momento do que o que você faz. Tá? Esse é um exemplo de predição na literatura. Bom, eu dei exemplo com 2 variáveis preditoras, mas eu posso ter virtualmente K variáveis preditoras. Então, eu posso ter muito mais variáveis aqui tentando predizer alguma coisa. Em contextos, por exemplo, de aprendizagem de máquina, né, machine learning, você utiliza múltiplas variáveis, que é o que o pessoal chama na literatura de machine learning, não de variável preditora, mas o pessoal chama de feature, né? Feature, que é só um nome chique para dizer, sei lá, características, né? E uma variável que você quer predizer, por exemplo, dado várias características de uma cena, tente classificar essa cena como representando um cachorro ou um gato. Né? E o modelo está tentando aprender o padrão que detecta se uma cena representa um cachorro ou um gato. E aqui a variável final que ele está tentando predizer é cachorro ou gato. Né? 1 é cachorro, 0 é gato, por exemplo. Então aqui poderia ter múltiplas variáveis também. Né? Só que do ponto de vista da teorização psicológica, a gente costuma trabalhar com um menor número de variáveis porque a gente quer evitar um problema que ocorre na literatura de machine learning, que é o de overfitting, né? De ter muitas variáveis que explicam nossa variável final, aqui nossa variável critério, mas explicam também o ruído dos nossos dados. Nós não queremos isso em psicologia. Um outro tipo de relação existente entre variáveis é a de mediação. A mediação ela ocorre quando os efeitos de uma variável preditora x sobre uma variável critério y são transmitidos por meio de uma variável mediadora m. Esquematicamente isso pode ser representado por meio dessa imagem, então basicamente eu estou dizendo, bom, se eu tivesse só x e y, eu teria uma relação de predição. Só que agora eu também tenho x predizendo a variável mediadora m e tenho m, a variável mediadora, predizendo y. E a partir disso, por meio de um conjunto ali de 3 equações, nesse caso aqui, por meio de 3 equações matemáticas eu consigo explicar todas as relações e, por fim, eu consigo dizer se o efeito de x sobre y, em parte, se deve pelos efeitos que x tem sobre m e que m tem sobre y. E aqui, geralmente, esse tipo de situação é uma pergunta mais sofisticada em ciência, em que você está querendo explicar quais são os mecanismos causais pelos quais x exerce efeito sobre y. Quer dizer, qual é o mecanismo psicológico, sociológico, societal, né, que explica a relação entre x e y. Bom, pegando um exemplo recente, né, na literatura de memória. Esse é um artigo que eu tive o prazer de ser colaborador, publicado pela Bia, um excelente artigo, que vai estar no final das referências. Bom, ela investigou também o efeito de prática de recuperação, que é um fenômeno que comumente eu menciono aqui nos vídeos, porque é o que eu estudo. Então ela tinha 2 métodos de aprendizagem, que ali era a prática de recuperação e reestudo, e ela apresentou uma lista de palavras aos participantes. Essas palavras elas eram semanticamente relacionadas, mas ela não explicava aos participantes, olha, fica de olho, porque as palavras elas estão relacionadas entre si. Isso não era dito aos participantes. E posteriormente, depois de 2 dias, tendo praticado esse material por meio de reestudo de prática de recuperação, os participantes tinham que recordar o máximo de palavras que eles pudessem, em qualquer ordem que eles pudessem.
e aí foram computados 2 scores, o quanto que as pessoas recordaram, o número de palavras que elas recordaram e também a organização semântica das palavras. Então, por exemplo, 2 pessoas poderiam recordar exatamente o mesmo número de palavras, 10 palavras. Só que uma pessoa poderia recuperar essas palavras de uma maneira um tanto quanto desorganizada em termos da relação semântica das palavras que elas tinham. A outra pessoa, ela recorda 10 palavras, mas ela recorda peças do vestuário todas juntas, meios de transporte todas juntas e depois frutas todas juntas. E aí existe uma medida chamada ARC, que nós computamos, que é uma medida de organização semântica da informação. A partir disso, ela propôs um pequeno modelo em que ela queria testar se o método de aprendizagem estava relacionado à recordação, ou seja, se o efeito de prática de recuperação era em parte explicado pela organização semântica da informação no momento do teste de recordação. E foi observado sim, por meio aqui desse valor aqui AB, não vou explicar os detalhes aqui, porque é uma técnica estatística já um pouquinho mais sofisticada, mas nós observamos que sim, parte do efeito de prática de recuperação pode ser explicado pela organização semântica da recordação no momento do teste final. Então, por meio de um modelo de mediação, a gente conseguiu propor uma variável ali que explica essa relação. A moderação, ela ocorre quando o efeito da variável x sobre a variável y muda de direção ou de força a depender dos valores da variável moderadora w. W vem de peso em inglês, é por isso que é utilizada a letra W, e também é útil porque tanto moderação como mediação começa com M, então a gente utiliza a letra diferente. Esquematicamente, uma relação de moderação é apresentada por meio de uma caixinha com uma seta que intercepta 2 outras setas. Basicamente, a ideia é que essa variável aqui, para alguns níveis dela, ela torna essa relação talvez mais forte, para outros torna a relação mais fraca, ou às vezes até muda a direção da relação entre variáveis. Vamos ver um exemplo da literatura. Mais uma vez, a literatura de memória, um estudo clássico de memória, que recentemente houve uma falha de replicação, mas eu vou apresentá-lo aqui mesmo assim. Então, basicamente, no estudo de Golden Badley, que foi conduzido com mergulhadores, os participantes, eles estudaram uma lista de palavras ou submersos, ou seja, debaixo da água. Aí teve todo um treino lá para fazer a apresentação das palavras debaixo da água, ou eles estudaram essas palavras na superfície. Em algumas situações, o participante ele estudava as palavras debaixo da água e depois ele tinha que tentar se recordar das palavras debaixo da água. Em outras situações, ele estudava a palavra debaixo da água, depois ia para a superfície e tinha que lembrar das palavras na superfície. Mais 2 situações. O participante estudava agora na superfície as palavras, mas aí ele tinha que recuperar as palavras submerso. E numa última situação, que era a 4ª condição, os participantes estudavam as palavras na superfície e tinham que recordar na superfície. Ou seja, nós temos, considerando o contexto de codificação e de recuperação, nós temos a situação submerso, submerso, submerso na superfície, submerso e na superfície. São as 4 condições. Agora, note o seguinte, as 2 barras mais altas, essa primeira barra aqui mais alaranjada e essa segunda barra mais verde. O que ela diz para mim? Que o número de palavras recordadas foi maior quando o contexto de codificação e de recuperação era igual, ou seja, submerso, ou quando o contexto de codificação e de recuperação também era igual na superfície, em relação do que quando o participante teve que mudar de situação. Então, a gente pode considerar que a variável contexto de recuperação é moderadora da relação entre contexto de codificação e número de palavras recordadas, ou eu posso também dizer que a variável contexto de codificação é moderadora da relação entre contexto de recuperação e número de palavras recordadas. É o que a gente chama na literatura experimental também de interação. Interação pode ser pensado como um sinônimo de moderação, né? O efeito de uma variável depende dos níveis de outra variável, ou seja, se eu te perguntar, o contexto de codificação, ele teve um efeito sobre o número de palavras recordadas? A resposta é sim, teve. Aí você me pergunta, qual foi o efeito? Aí eu vou dizer para você, depende. Para aqueles que estudaram submerso, ou seja, para as barrinhas laranjas, o contexto de codificação submerso foi melhor do que na superfície, tá? Porque eu estou considerando só as barrinhas laranjas aqui. Então, o contexto de codificação submerso foi melhor para a recordação do que na superfície. Agora, para aqueles que codificaram na superfície, ocorreu o oposto. O contexto de codificação na superfície foi melhor do que o contexto de codificação submerso. Então é nesse sentido que houve uma moderação ou uma interação
da variável contexto de recuperação com a variável contexto de codificação em seus efeitos sobre o número de palavras recordadas. Bom, causação é um tema extremamente árduo, inclusive em filosofia da ciência. Não vou entrar nos méritos disso, eu vou tentar resumir aqui, assumir muitas coisas antes. Algumas pessoas podem questionar, mas o meu objetivo aqui é ir mais direto ao ponto nesse tópico. Bom, a causação ela ocorre do ponto de vista experimental, principalmente o que eu estou falando aqui, quando as mudanças nos valores de y podem ser atribuídas de maneira não ambígua ou unívoca às mudanças nos valores, ou seja, nos níveis de x. Bom, eu falei antes no contexto de predição que nós temos uma variável antecedente ou preditora, que ela tem uma relação com a variável consequente ou critério. No contexto de causação ou de métodos experimentais, nós temos uma variável independente e uma variável dependente, que vai ser o tópico, inclusive, de um vídeo futuro. Então, aqui, basicamente, nós mudamos o nome. Tem gente que utiliza os termos variável independente e dependente, inclusive para a situação de predição. Eu, particularmente, faço diferenciação, mas fiquem atentos que algumas pessoas utilizam os termos independente e dependente, inclusive para os contextos de predição. Bom, vamos a um exemplo de causação, então. Falei em um vídeo anterior sobre o efeito Mozart, em que os participantes tomaram parte num experimento em que os colocava em 10 minutos de um de 3 diferentes ambientes sonoros. Na verdade, todos os participantes passaram pelas 3 condições, que era ouvindo 10 minutos de uma peça do Mozart, ouvindo 10 minutos de instruções sobre como relaxar e 10 minutos num ambiente silencioso. Isso era seguido de uma tarefa de raciocínio espacial, um de 3 testes ali do Stanford Binet, teste de inteligência. E aí o que os pesquisadores observaram é que o QI das pessoas, as pessoas obtiveram níveis de QI, scores de QI mais altos quando elas estavam ouvindo música do que quando elas tinham ouvido música 10 minutos antes, do que quando elas tinham ficado relaxando durante 10 minutos ou em silêncio durante 10 minutos. E aqui nós temos uma relação causal. Isso quer dizer, então, Marcos, que ouvir Mozart deixa as pessoas mais inteligentes? Não, não é nesse sentido que a causalidade é utilizada aqui. A causalidade é utilizada aqui no sentido de que ouvir música nessa situação experimental, nessa tarefa específica, tem um efeito sobre os valores médios obtidos de QI dos participantes, tá? Então, uma tendência média é probabilístico e não significa que a gente pode extrapolar para situações para além dessa situação experimental, tá? Mas eu não vou me adentrar muito mais nisso, porque eu pretendo falar sobre essa questão de causalidade, de método experimental, num vídeo futuro. Inclusive, são os próximos temas que eu vou mencionar agora. Eu vou falar nos próximos vídeos sobre o método experimental, o que é variável independente, o que é variável dependente. Cheguei a mencionar brevemente hoje, mas vou dar muitos exemplos nos próximos vídeos explicando como identificar tanto num delineamento quanto graficamente qual variável é qual, e vou falar sobre isso no futuro. Então, espero vocês lá. Até breve.